A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre experiências com Deus, tá? E a pedidos de muitos irmãos me escreveram aqui no canal pedindo: pastor, conta as suas experiências, isso vai nos encorajar muito. Eu considerei bastante sobre isso, porque, amados, eu não tenho nenhuma intenção aqui de me vangloriar, nunca. Tanto é que eu tenho experiências com Deus já há anos e nunca passou aqui pela minha cabeça de querer ficar aqui, sabe, me vangloriando com as experiências que, conforme o Espírito Santo aqui for conduzindo, eu posso contar algumas sim. Mas o objetivo de contar essas experiências é para encorajar você a entender que o nosso Deus é o mesmo e que o nosso Deus ele é bem presente. E Ele está aí contigo. E Ele também quer participar da tua vida. E eu cada vez mais peço esse relacionamento. Porque, queridos, nós não podemos ter apenas um Deus teórico. E por que eu digo isso? Às vezes, eu não sei se você já passou por essa experiência, né? Você vai contar algo que ocorreu com você, e você vai dar até como exemplo, aí muitos falam assim: mas isso está escrito na Bíblia? Isso que você está fazendo está escrito? É sempre assim, né? E eu mostro e provo para você que está escrito, mas não da forma como você quer, da forma como Deus quer, mas está escrito. Então, eu vou contar alguns relatos aqui, primeiramente da Bíblia, para que a sua mente se abra. E oro aqui para que o Espírito Santo mostre para você que Deus é um Deus presente, é um Deus que caminha conosco e quer realmente fazer grandes coisas. Mas a nossa incredulidade, a dureza do nosso coração, muitas vezes, a grande maioria, estão envolvidos com o sistema religioso e você acabou tendo obstáculos e impedimentos de desfrutar de um Deus tão presente. Isso é triste, porque é muito pesaroso você conhecer apenas um Deus teórico, sabe? E a grande maioria de pessoas fala: onde está escrito isso? Onde está escrito isso? E aí, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, como o próprio Espírito Santo pediu para que eu fizesse, relacionado até a mim mesmo. Amados, muitas coisas, quer dizer, tudo que está escrito na Bíblia, você que é crente, eu estou falando para crente aqui principalmente, mas para você também que me ouve, que está me seguindo, que passou por aqui, a grande maioria daqueles que creem em Deus, quando contamos histórias da Bíblia, ele fala: eu creio, não é eu creio. E por que ele crê? Porque está escrito. Mas eu faço a pergunta: e se você estivesse lá, no momento em que ocorreu aquilo, você creria? Uma boa pergunta, né? Ah, como assim? Então, vou te dar um exemplo. Na Bíblia fala que Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. Porque ele se rebelou lá contra Deus, não queria pregar em Nínive, e entrou no barco. Aí Deus mandou lá um vendaval, o barco estava virando, e ele disse para as pessoas: olha, isso aí é o meu Deus que está mexendo nas águas, porque o negócio é comigo. Aí pediu para jogar ele no mar. E aí os homens temerosos, mesmo assim, jogaram Jonas no mar. Imagina aquele homem no meio do mar e de repente aparece um grande peixe. A Bíblia fala que é um grande peixe. Não sabemos se é baleia ou não, mas parece que baleia não dá para fazer o que ele fez. Por quê? Esse grande peixe, ele engoliu Jonas e Jonas ficou no ventre desse peixe por 3 dias. Agora olha que interessante. Como ele entrou, né, que o peixe engoliu, passou para dentro das entranhas dele, o estômago dele, o intestino, não o triturou, não o sufocou, porque ali tem um elemento estranho no corpo. Então, vem os ácidos, vem toda aquela parte de defesa do corpo. E Deus, sobrenaturalmente, né, guardou o Jonas, protegeu ele dentro daquele grande peixe, da barriga dele. E é interessante que ele ficou ali 3 dias, a Bíblia fala. Com certeza esse peixe não ficou só, né, boiando para trazer o ar da terra, né?
Eu acredito que o peixe em 3 dias ele deve ter mergulhado fundo e ido para vários lugares ou parado, mas aquele peixe estava no controle de Deus. E acredite, amados, Jonas ficou 3 dias ali dentro do ventre do grande peixe e não morreu. E depois esse peixe foi em direção a Nínive e ali o vomitou, colocou ele para fora. E Jonas, né? Ele agora estava ali diante, na beira da praia ali, diante da cidade de Nínive para cumprir o que Deus mandou ele fazer, que era pregar o evangelho. Então, essa história está escrito e você pergunta para todo crente assim, você crê? E para você que está me ouvindo, você crê? Você fala, creio. É, né? Tá bom. Agora vamos supor que você fosse lá no tempo de Jonas. Você estivesse ali do lado de Jonas, você era um amigo dele, aí Jonas passou por essa experiência, aí quando Jonas volta para a terra, aí ele, né, prega lá, faz o que tem que fazer, e lógico que ele não morreu naquele instante, ele ainda levou um tempo. Aí lógico que Jonas tem amigo, tem parentes, aí lá vai o Jonas contar para as pessoas que ele conhece, olha, aconteceu algo tremendo. Ele, o que foi? Aí ele conta essa história que eu acabei de dizer para vocês. O que vocês acham que as pessoas iriam dizer para ele lá na hora? Falou, esse camarada não é nem pescador, né? Isso é história de pescador. Quem iria acreditar? Seja muito sincero, amado. Quem iria acreditar lá que realmente um homem ficou dentro do ventre de um grande peixe e não morreu durante 3 dias? Vamos ser sinceros, amado, nós não iríamos acreditar. Entende? E aí então, você quer outras experiências? A gente vai passando aí pela Bíblia, lembrando de várias histórias. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele teve uma visão no caminho de Damasco, ele era um perseguidor da igreja. E Jesus apareceu para ele. Sabe quem apareceu para ele, amado? O próprio Senhor Jesus Cristo. E diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele faz a segunda pergunta, o que farei, Senhor? Então ele fala para ele ir lá na rua direita, na casa de Judas, porque lá vão te orientar o que você tem que fazer. E depois nós sabemos que Jesus Cristo, né, chamou Ananias para ir lá batizá-lo, para orar por ele, e ele foi curado, tal, e a partir de então Saulo virou Paulo e foi um dos grandes apóstolos de Jesus Cristo. Aí, beleza, você acredita nisso? Ah, acredito. Pô, Jesus apareceu para um perseguidor da igreja, não é nem para uma pessoa assim que era seguidor dele antes, né? É um perseguidor. Até Ananias falou assim que, Senhor, mas ele veio aqui com carta das autoridades para nos prender, nos matar. Aí ele falou, não, pode ir lá, porque agora ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome, porque ele é um instrumento nas minhas mãos. E, né, Ananias, né? E Ananias foi, obedeceu e batizou e confirmou que de fato aquele homem realmente tinha se convertido e ele acreditou, né? Ele, Ananias sim, porque o próprio Jesus falou com ele. Então, outra experiência. Você pega, por exemplo, a Maria, a mãe de Jesus, certo? Pega a Maria. Por um lado está escrito que uma virgem dará à luz. Mas quem é a virgem? Aí olha, né? Quem é? Aí de repente a própria Maria está ali. E aí nós sabemos que o anjo Gabriel, né? Não, Miguel. Não é isso? Não, Miguel não, Gabriel. Tá certo, Gabriel. O anjo Gabriel apareceu para ela. E aí disse que ela era bem-aventurada, tal, e ela creu. E então ele disse que ela será ali revestida e o Espírito Santo vai se apoderar dela, tal, e o que nela vai ser gerado é do Espírito Santo. Ok? Então, todo mundo conhece essa história, até católico conhece essa história. E aí eu pergunto, vocês creem que o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse que o Espírito Santo ia visitá-la, ia, né, se apoderar dela, ia engravidá-la? Aí você fala, sim, acredito. Tá, mas vai lá agora. Vai lá. Entendeu? Vai lá, do ladinho dela. Imagine se você pudesse estar lá.
A Maria te conhece, aí fala para você assim, né? Olha, minha irmã ou meu irmão, você acredita que eu tô grávida? Ah, quem é o homem? Ele falou, não, grávida do Espírito Santo. Eu falei, você tá de brincadeira. Eu já ouvi de tudo, mas essa, ninguém acreditaria mais. Sabe por quê? O próprio José, que ele que casou com a Maria, né, o marido, ele não acreditou. Aí a Maria, não, mas foi o anjo que apareceu e tal. Ele não acreditou. Para ele acreditar, o anjo teve que aparecer para ele. Porque, queridos, aonde que está na Bíblia, lá no passado, que alguém, né, ficou grávido do Espírito Santo? Não tem, queridos. Mas por que você acredita? Porque você está pós-Maria, pós-acontecimento. Aí escreveu, bem, eu acredito porque está escrito. Não é? Agora, se você estivesse lá, você acreditaria? Então, se o próprio José, que era um homem também temente a Deus, como nós, ele não acreditou e Deus sabe, realmente, né, para se cumprir meu propósito, eu vou ter que mandar o anjo ali também para mostrar para ele que ela não deitou com nenhum homem, não. O negócio é comigo. E aí o anjo apareceu para ele em sonho, e aí que ele creu, e aí tomou conta dela, e nós sabemos que eles cuidaram de Jesus, desde quando ele nasceu até uma certa idade. Então, por que eu estou contando tudo isso daqui? Porque a gente fala assim, onde é que está escrito, onde é que está escrito? Está escrito. Mas a questão é, você acredita só porque está escrito, ou você acredita que hoje Deus pode usar alguém, mesmo não tendo escrito a experiência dele, e Deus pode usar aquela pessoa do jeito como Deus quer, da forma como Deus quer, e com qual objetivo? Sempre é para ajudar o povo. Então nós precisamos, querido, abrir a nossa mente para compreender isso. Entende? Então, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 12, aqui tem as visões e revelações do apóstolo Paulo. Tá? Por um lado ele fala, conheço um homem, ele está falando de uma terceira pessoa, mas depois ele vai mostrar que é ele mesmo. Tá? Então diz assim, capítulo 12, segunda carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, tá vendo? Que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Esse é o apóstolo Paulo, tá? Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Veja bem, ele foi ao terceiro céu e depois foi ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, palavras maravilhosas, a qual ele diz assim, aos quais não é lícito ao homem referir. Então aqui olha que interessante. Está registrado na Bíblia de que o apóstolo Paulo teve uma experiência fortíssima, outras, né? Aqui é outra mais, mas teve várias, mas uma delas foi fortíssima, que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ao paraíso. E lá ele viu e ouviu, não é? Coisas maravilhosas, que não é lícito ao homem referir. Então você acredita que está escrito algo que Paulo sabe que não foi escrito? Sim ou não? Então é por aqui que você tem que entender que Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, no tempo que Ele quer, para um propósito. Mas não está escrito. Está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus já preparou, mas Ele não escreveu o que preparou. Mas Ele disse nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas se Ele quiser mostrar para alguém, e aí? O que você tem a ver com isso? Né? Pelo contrário, eu e você deveríamos desejar isso. Entende? E o apóstolo Paulo, ele foi ao terceiro céu, foi ao paraíso e ouviu coisas maravilhosas. Ele guardou para ele. Ou seja, ele não escreveu. Mas eu acredito que ele deva ter comentado com as pessoas mais próximas a ele. Tá? Não vamos registrar, não é? Mas eu acho que ele deve ter comentado. Eu estou aqui supondo, não é? Se ele também nem para as pessoas próximas ele falou, então, amados, é algo que morreu com ele, vamos dizer assim, ele morreu, ficou lá, mas está lá registrado e existe exatamente isso que ele viu e ouviu. Versículo 5. De tal coisa então eu vou me gloriar? Tá vendo, queridos? Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, ele diz.
Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Tá certo? Ele está contando algo que ocorreu. Mas abstenha-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, você vê, ele fala, conheço o homem, e agora ele já está dizendo, mas eu vou me gloriar? Eu, né? Então ele está falando dele. Aí ele fala assim, ó, versículo 7. E para que não me... Então ele está falando dele, né? Ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Olha, ele teve muita revelação. Tanto é que ele escreveu aí praticamente, né, 13 livros do Novo Testamento, né? Para eu não me ensoberbecer com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aí, ele até por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Então, né, o Senhor disse para ele, Jesus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala assim, quando ele entende isso, ele fala, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, entende? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por quê? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. Então olha que interessante. Aqui no caso do apóstolo Paulo, Deus então, não é, foi posto um espinho, permitiu que colocasse um espinho na carne dele, mensageiro de Satanás, para o esbofetear. Eu estou lendo o que você lê. Agora, vamos supor que não tivesse escrito e você estivesse lá com o apóstolo Paulo. Você iria acreditar no que ele disse? Pensa aí, amado. Não dá uma de religioso não, tá? Agora, vamos seguir com o que está escrito. Para Paulo foi posto um espinho na carne. E para João? Porque João, ele também viu o grande dia do Senhor. Em Apocalipse, ele foi arrebatado, lá estando na ilha de Patmos. E o Senhor o arrebatou. E mostrou tudo o que iria acontecer no futuro. Por isso que ele escreveu o livro de Apocalipse. E ele viu Jesus, né, lindo, maravilhoso, tremendo, corpo glorificado, e Jesus falando com ele, tal. Mas foi posto um espinho na carne de João? Não, camados. Não. Por quê? Não colocou um espinho na carne de João, mas colocou um espinho na carne de Paulo. Porque Deus conhece os corações, amado. Entendeu? Deus sabia que o apóstolo João não ia se ensoberbecer com aquilo. Entende? Então não precisou ter aquela necessidade. Mas então por que Deus permitiu isso para Paulo? Porque Deus precisava, exatamente, queria usá-lo ele, como usou, para escrever, para entender, para ter as visões, para ter revelação. E lógico, que muita coisa ele escreveu. Tanto é que tem 13 livros dele aí, para você aprender. Mas outras coisas Paulo não escreveu, tá? Então Deus conhece o coração, mas Deus quer ter intimidade com todos. E você quer ter intimidade com o Espírito Santo? Você quer ter intimidade com Deus? Por isso que eu estou aqui então também compartilhando com você exatamente esse tema, experiência com Deus. Então, amados, eu creio que você também tem muita experiência e isso, de uma certa forma, querido, é o que nos encoraja, porque é tanta perseguição, amado, é tanta incredulidade, é tanta pessoa tentando nos tirar do caminho. E você acredita que a grande maioria das pessoas que até direto ou indiretamente procuram tirar a gente do caminho são as pessoas da nossa própria casa, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Aquelas que dizem que nos amam e não nos amam mesmo, mas estão enganados, querem nos enfraquecer, é a própria igreja, é os próprios irmãos, tá? Então faz parte, por quê? Porque eles não respeitam, né? Essa minoria, não consideram, não entendem que Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer e ponto. Sabe? Nós precisamos ter isso em mente. Ao longo da Bíblia, Deus usou muitos homens. Por exemplo, lá no Velho Testamento, Deus quis que a força dele fosse representado pelo cabelo de Sansão. E aí, querido? Deus levantou lá o homem Sansão, o Nazireu, né? O Nazireu. E a força dele era representada pelo cabelo. Tanto é que quando cortou o cabelo, né, ele ficou sem força. Aquela força tremenda, né? De um homem muito forte que matou 1000 homens com uma cajada de burro, né, de jumento.
certo? E aí, você acredita nisso? Você acredita no Sansão? Está escrito, você fala, eu acredito, não é? E se você estivesse lá, você iria acreditar? Talvez acho que sim, né? Porque você ia ver ele fazendo coisas sobrenaturais, e você fala, esse homem tem uma força sobrenatural. Mas no cabelo? De quem que deu essa ideia? Foi Deus, meu irmão. Foi Deus que deu a ideia da força de Deus, que é o Espírito Santo, está representado pelo cabelo, que na verdade representa a obediência, né? Nós sabemos disso, de Sansão a Deus, no sentido de não cortar o cabelo. E queridos, e nós também temos experiência, tá, amado? A gente tem experiências fortíssimas, e tanto é que essas experiências nos levam a ter mais intimidade com Deus, nos leva a gente amar mais a Deus. E quando você, querido, experimenta o poder, a unção, a visão, ouve, vê, toca, cura, a sua fé aumenta. E nós precisamos disso, amados. Nós precisamos disso. Nós precisamos do resultado, né? Nós precisamos de que, quando a Bíblia fala que não seja apenas ouvinte, mas também praticante, Deus também, da parte dele, ele só não fala, ele também pratica, tá? Da parte de Deus, ele fala e pratica. Da nossa parte é que a gente ouve, né, e não pratica. Então, o problema sempre está em nós. Então, amados, eu vou contar aqui algumas experiências. Nós temos aí 21 minutos e 30 segundos. Vou contar algumas experiências, tem várias, apenas para encorajá-lo, com o intuito de que você, a sua fé aumente, o seu amor aumente por Jesus Cristo, porque, e acima de tudo, para que você entenda que o Deus da Bíblia, né, quando chega ao homem, que é escrito pela palavra Deus de Gênesis e Apocalipse, até de antes, é o mesmo que está aqui conosco hoje, meu amado, é o mesmo. E eu quero encorajar você a verdadeiramente viver algo real com ele e não apenas teórico, tá? Eu, quando era criança, uma faixa de 4 ou 5 anos, logo nesta idade, dentro de mim eu já acreditava em Deus, né, pelo fato das coisas criadas, pela beleza, né, dos céus, da terra. Então, meus pais eram católicos, tá, na época, então falava-se também de Deus, do jeito deles, eu acreditava. Então, eu ali criança, junto com os amiguinhos ali, nós gostávamos muito de jogar bola, sabe? E então a gente ia para a escola, quando voltava, vamos jogar bola, era quase todo dia. E aí você sabe, né? Tem dia que você tá afim de jogar bola, mas o tempo fechou e ia cair uma chuva enorme. E os nossos pais não iam deixar a gente ficar jogando na chuva. Não vai jogar, entra para dentro de casa, tal. A mãe da gente brincar, e os meninos, vamos brincar na chuva mesmo e tal. Só que acabava, de uma certa forma, impedindo que a gente brincasse mesmo, né? Já joguei na chuva, sim. Mas olha que interessante. Por 2 ou 3 vezes, tá? 2 eu lembro. Eu acho que teve uma terceira vez. Era o meu contato com Deus. Lá atrás. Depois isso foi mudando, eu vou explicar. Olha que interessante. Eu, com uma vontade de jogar bola, eu olhei para o céu, aquelas nuvens escuras. Eu falei, vai cair água aqui, né? Que não vai dar nem para enxergar a bola. O que eu fiz? Do meu jeito, eu resolvi falar para Deus, dizendo que queria o sol. E o que eu fiz? Eu peguei, né, sabe aqueles tijolos, né, de barro, esses aqui, né, que tá aqui atrás, vocês estão vendo? Tem lá aqueles tijolos de barro, alguma coisa. E aí pedra também, era na areia, eu fiz um sol ali, na areia, peguei uma pedra lá, um pauzinho, sei lá, que tinha lá, e fiz um sol. E eu olhei para o céu e falei, Deus, o senhor está vendo o sol aqui? Falava assim, eu gostaria que o senhor mandasse um sol e não mandasse a chuva, porque eu queria brincar de bola com meus amigos. Só falei isso, amados. Queridos, acredite. Mas foi rápido. Quando eu disse isso, as nuvens começaram a se movimentar tão rapidamente que eu falei, ué, o que está acontecendo? E as nuvens foi se movimentando, foi abrindo, e o sol apareceu, amados. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu digo assim, o sol apareceu, eu fiquei muito contente, e não choveu. Mas cadê a chuva? Não ia chover? Eu falei, não, gente. Daí não falei nada, né? Fiquei na minha. Não, gente, o sol apareceu, obrigado, Deus, e tal, e jogamos bola. E isso aconteceu por 2 vezes, que eu lembro, tá? Depois, para vocês terem ideia,
Quando eu me converti mesmo, que eu entendi que esse mesmo Deus que estava lá falando comigo, também, ele deixa claro tudo pela Sagrada Escritura. Eu, certa vez, eu fui ministrar uma pessoa numa casa e estava orando com ele, fazendo esse trabalho de cura e libertação. E aí, queridos, quando nós estávamos acabando, o negócio estava tremendo, maravilhoso ali, quebra de maldição, a pessoa sendo curada, foi um negócio espetacular. Amado, depois eu tinha um outro compromisso, era num sábado, eu tinha um compromisso já para o início da noite, e eu passei a tardinha ali com ele, o tempo fechou, amado, mas caiu um pai da, mas caiu mesmo água, sabe? Aí não era nem fechar, se esperar cair, já caiu mesmo a água e começou a chover, e eu não tinha como sair ali do prédio dele sem se molhar, entende? Ali eu nem tinha levado o guarda-chuva, porque nós ficamos ali 1-2 horas ministrando. Ele falou, você não quer esperar, tal? Eu falei, não, mas eu tenho um compromisso, eu preciso entrar no carro que está logo ali na rua. Ele falou, pô, mas até você chegar lá, você vai tomar um belo de um banho. Aí eu olhei assim e falei, bem, e vai demorar para essa chuva passar. Aí eu lembrei que quando eu era pequeno eu falei com Deus sobre a chuva. Eu falei, eu falei com ele, ele ouviu, eu vou falar com ele de novo. Então, mas para honra e glória do Senhor, eu falei, papai do céu, né, eu tenho um compromisso aqui agora, estava aqui te servindo, ministrando a vida do fulano de tal, e foi uma bênção, nós te agradecemos, obrigado, eu sou uma pessoa muito agradecida, obrigado pela chuva, ela é boa, precisa, mas agora só vou te pedir uma coisa, foi desse jeito, dá para o senhor parar um pouquinho a chuva, segura só um pouquinho a chuva, só para mim sair daqui e entrar no carro. E o rapaz ficou olhando para mim assim, e eu falando com Deus desse jeito. Falei assim, segura só um pouquinho a chuva, só para me passar daqui até ali. Quando eu entrar no carro, solta de novo a água, porque não tem problema, estou no carro mesmo, eu vou embora, porque a chuva é bênção de Deus. Amado, mas não deu 5 minutos. O tempo parou assim, o rapaz ficou olhando e falou assim, pastor, que negócio é esse? Não é que a chuva parou? Eu falei, então, mas nós não estamos falando do nosso Deus presente? Ele é. Falei, então, deixa eu ir, que eu falei para ele que ia até entrar no carro. E aí ele ficou assim, né, parado como quem fala, só acredito porque eu estou vendo. E aí nós se abraçamos e tal, eu falei, tamo junto? Tamo, beleza e tal. Eu falei, então, esse Deus que é o meu, é o seu também, beleza? E tranquilo. Então, conversa com ele. Aí peguei meu material, fui rapidinho e entrei. Querido, o rapaz ficou olhando assim. Quando eu entrei no carro, fechei a porta, tudo, subi os vidros, tudo, lá vem a chuva de novo e continuou chovendo da mesma forma como antes. E aí, como eu estava de carro, eu fui sem nenhum problema e cheguei ao meu destino. Então, amado, ele depois me ligou e falou assim, pastor, que negócio é esse? Como que pode se eu falar com Deus e parar a chuva, chove, não chove, aí tá chovendo, para, depois vem. Eu vi tudo isso daí, eu falei, meu irmão, esse é o nosso Deus, né? E aí nós nos alegramos e foi uma coisa tremenda. E aí, amados, aqui eu quero fechar com vocês que Deus me trouxe também uma experiência fortíssima do que Ele queria eu neste ministério, no ministério de cura e libertação. E Ele começou a mostrar para mim esse chamado, o que acontece no mundo espiritual, e os demônios, eles já estão cientes, já foram dada a ordem para eles de que eles têm que submeter, de que eles têm que entregar os trabalhos, de que aqui nesse ministério, quando os demônios se manifestam, eles têm que falar a verdade. Eu sei que você está dizendo, mas os demônios mentem e tal. Então eu quero deixar algo para você claro. O demônio mente quando você consulta ele. Mas quando você está no controle, o demônio fala a verdade. Como que é isso? Quando você está dando ordem para ele entregar as coisas, trabalhos e por que você está naquela pessoa, ele é obrigado a dizer. Agora, se você faz como muita gente que vai nos lugares aí para fazer uma consulta, ele fala, é agora que eu vou inventar um monte de coisa e ainda vou enganar esse cara e vou amaldiçoar ele. Entende a diferença, amado? Porque quando Jesus foi para libertar lá o gadareno, acho que é ele, né? Foi perguntado lá, qual é o teu nome, demônio? Ele falou, legião, porque somos muitos. Ele mentiu? Não mentiu. Tudo está escrito. Mas aí quando Deus quer usar alguém também para fazer a mesma coisa, aí até me critico, né? Mas eu entendo e compreendo. Então, queridos, para que eu chegasse aqui
com esse trabalho, Deus teve que me ensinando muita coisa. E ainda continua ensinando. E Deus teve que também não só ensinar, mas trazer experiências. E essas experiências, tá, vai selando cada vez mais o chamado de uma pessoa com Deus. E esse chamado é para ser útil à igreja. Só que quem está fechado perde a bênção. E quem está aberto ganha essa bênção. E eu acredito que você que está me ouvindo está aberto para receber a bênção de Deus, através até mesmo da minha vida, como eu recebo de vocês também, daqueles que me escrevem. Tá? Então eu vou contar 2 itens fortíssimos, talvez 3, por causa do tempo. Vou contar 2 itens fortíssimos, com o único intuito de não me vangloriar, mas com o intuito de dizer para você que o nosso Deus é presente, e se Ele tem um propósito na tua vida, e se for necessário, Ele te dá um sinal, e até te arrebatar, e te mostrar coisas em visão, em sonhos, Ele vai fazer isso. Mas você tem que estar aberto, você tem que acreditar. Entende, amados? Certa vez, eu estava dormindo, já casado, minha esposa, ela tem um sono muito leve. Por que eu digo isso? Porque enquanto estava tendo toda esta visão, até levantei da cama e tudo, em nenhum momento ela acordou, porque era espiritual. Uma certa noite, isso já faz alguns anos atrás, o próprio Satanás, tá, amados? Ele veio me visitar, o próprio Satanás. E por que ele veio? Porque Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque Deus quer ensinar alguma coisa. Entende? E por que eu estou contando para vocês? Porque eu creio que Deus também quer ensinar algo a vocês, tá? Volto a dizer. E aqui declaro toda a honra e toda a glória eu dou ao Senhor Jesus Cristo. Satanás apareceu, amados. Eu sabia que era ele pelo que ele falou, mas eu não via a imagem dele, mas ele estava nítido em cima aqui do teto na minha cabeça. E aí aquela voz bonita, ele chamou pelo meu nome, né? Juscelino. Aí eu falei, quem é você? Aí ele disse assim, hoje, essa noite você vai se ver comigo. Aí eu falei, é Satanás. Então foi a primeira vez que o diabo se apresentou para mim. E aí, ali, eu já disse para Satanás, olha, não tenho nada contigo, o sangue de Cristo me comprou, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, você está derrotado porque Jesus te venceu, então vai embora em nome de Jesus. Ele foi. Aí depois, não demorou muito, apareceu a segunda vez, mais do lado, e disse, Juscelino, você vai se ver comigo hoje. Essa noite, eu falei, sai daqui, Satanás, eu não tenho medo de você, e tal, mandei ele embora. Aí eu falei para o Senhor, eu não quero ficar conversando com o diabo. Então eu vou levantar, vou lá para a cozinha, porque eu não gosto de ficar falando com ele. Eu quero falar com o Senhor, agora o diabo não. Mas Deus permitiu, porque ele estava me treinando. Quando eu levantei da cama, que eu coloquei os pés no chão, o chão estava todo iluminado, todo iluminado. Isso era umas 15 para as 4 da manhã, umas 3h30, umas 3h30 para 4 horas. Aí eu falei, puxa, eu ainda estou na visão, né? Ainda estou no ambiente, né, espiritual. Então, eu vou voltar para a cama, vi a minha esposa exatamente ali dormindo, e eu estava ciente de tudo. Voltei para a cama, deitei, pensei assim, vai que eu caio na realidade, tem um baque, cai aqui no chão, eu falei, não, vou voltar para a cama. Aí quando eu voltei, eu orei e eu disse assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, me tira dessa visão, porque eu sei que o Satanás está aqui, não quero conversar com ele. E ponto final. Em nome de Jesus. Aí, pronto. Eu olhei para o chão, estava normal, levantei e fui para a cozinha. Fiquei lá uns 20 minutos, que eu falei, agora eu creio que o diabo já foi embora. Já, né? Estava lá. Aí voltei para dormir. Quando eu voltei, amados, que eu peguei no sono de novo e ainda pedi, Senhor, né, me protege. Mas era a permissão de Deus aquilo ali. Isso que você tem que entender. Entendeu? Porque Deus está nos treinando. Então, o diabo aparece de novo na porta do meu quarto. E aí eu sabia onde ele estava, mas graças a Deus que eu não via. Né? O bicho deve ser muito feio. Lógico que ele se transforma em coisas bonitas também. Mas o diabo já tem uma ideia que o bicho é feio mesmo. Ele apareceu na porta. E quando ele apareceu na porta, ele entrou com tudo assim, amados. Subiu na cama, entrou debaixo do cobertor
e me pegou assim pelo corpo e levantou assim uns 2 palmos da cama. Querido, qual era o objetivo do diabo ali? Era colocar muito, mas muito medo em mim. Ao ponto que ele tocou no meu corpo e me levantou. E eu, amados, para a honra e glória do Senhor, coloquei até a mão assim na cabeça assim e falei: ei, Satanás, pode baixar. Baixa o meu corpo devagarzinho, não joga. Eu não mandei você me levantar. Baixa. Quietinho, você já está derrotado. Tira as mãos de mim agora em nome de Jesus. Aí ele tirou. Aí eu falei: o sangue de Cristo me comprou. Eu não tenho nada mais contigo. Eu pertenço a Jesus Cristo. Jesus te derrotou e você não vai pôr medo em mim. Vai embora daqui em nome de Jesus. E ele foi embora. Aí eu falei: Jesus, é a 3ª vez. Será que ainda está por aqui? Aí pela 4ª vez, amado, ele no alto, ele disse: eu não falei que você ia se ver comigo esta noite? Falei: Satanás, que fique bem claro, você já está derrotado, o sangue de Cristo pagou o preço de todos os meus pecados, eu fui comprado e remido com o sangue de pessoas de Cristo, eu não te pertenço, eu só pertenço a Jesus, ao Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, vai embora e não volte mais, pois você está querendo pôr medo em mim e você não vai pôr, porque maior é aquele que está dentro de mim do que você, então vai embora. E ele foi embora, e aí depois não voltou mais. O que eu fiz? A minha sogra, até morando comigo naquela época, eu falei, ela trabalhava de feirante, aí já era umas 4:30 da manhã, ela acordou, eu até avisei para ela: olha, sogrinha, antes da hora, depois eu explico para a senhora o que aconteceu. Ela: não, tudo bom. Aí ela orou, tudo. E depois que amanheceu, eu contei para todos eles. E eles ficaram assim impressionados, como quem diz, né? A minha própria família. Eles acreditaram, minha filha acredita também. Só que até que ponto? Porque é uma experiência pessoal e individual. Agora, com qual objetivo? Com qual objetivo? Vamos lá. A minha filha, ela fazendo o seu curso, né, o ensino médio, a professora pediu para que cada aluno fizesse um trabalho no zoológico. Então separou os animais e aí foi dado ali para minha filha uns 5 animais que ela tinha que ir no zoológico aqui em São Paulo, né? Levei ela lá para mostrar, né, qual é o tipo deles, o que eles fazem, do que eles gostam de comer, se são mamíferos ou não, aquela coisa toda. Tudo referente àqueles animais. Então foi dado 5 para minha filha, 5 para outro, 5 para outro, fazia o trabalho, escrevia, tirava foto, isso valia nota. Então, pai, você me leva? Levo. Aí beleza, vamos lá aqui no zoológico aqui de São Paulo. E aí então, qual o primeiro? Esse. Aí anotou, qual o segundo? Esse. Vamos lá e vimos animais, que tem todos lá, né? Como nós já estávamos lá, eu falei: bem, filha, já acabou? Já. Então beleza, agora vamos passear, né? Vamos aproveitar que estamos aqui, pagamos o ingresso, né? Então vamos dar uma volta e ver tudo. Aí beleza, então nós começamos a visitar, né, compartimentos e compartimentos, jaulas, né, locais onde cada animal estava ali alojado, né, para visão do público. Então, amados, olha que coisa, nós chegamos no local onde tinha, sabe o quê? Um monte de bodes. Você sabe aqueles bodes? Eles têm os chifres assim, né, os bodes, entendeu? Curvado assim. E o bode é um animal que Deus criou? Sim. Como a cobra? Sim. Mas Satanás, ele usa alguns animais para representá-lo aqui também, tá? Vocês sabem que lá no Getsemane, Satanás, ele se corporificou ali na serpente, tá? Por isso que lá era serpente, depois vira o grande dragão lá em Apocalipse, ok? E também Satanás usa muito em rituais, ele usa o bode, não é? Você sabe que grandes bruxos e feiticeiros e até satanistas, Satanás pede bode. Depois eu fui buscar na Bíblia, porque bode é oferecido para príncipes, tá? Se você olhar lá no livro, acho que é Levítico, você vai ver que eles tinham que matar os animais de acordo com a hierarquia. Então o bode era usado para príncipes, tá? Depois vocês vão ver lá. Aí beleza, eu tô ali, então, e na ala dos bodes, tinha mais ou menos, por exemplo, ali, comendo ali um capim e tal,
tinha uns 6 bodes ali, né? Andando por ali, comendo capim, comendo as coisas deles ali. E mais no fundo, tinha uma caverna onde eles dormiam à noite. Tá? Onde eles dormiam, então uma caverna onde eles ficavam ali. E estava eu e a minha filha. E graças a Deus que a minha filha estava comigo. Porque ela serve de testemunho para mostrar para vocês que eu não estou inventando nada dessas coisas. E aí então, de repente no meu coração foi dito assim, olha para dentro da caverna. E eu olhei para dentro da caverna. Lá dentro da caverna parece que tinha o chefão. Sabe aquele bode macho, né? Aquele que manda no ambiente, que é o todo-poderoso ali do local, entendeu? Então, quando eu olhei, eu falei, tem um bode ali, e ele estava me encarando. Lá de dentro ele só olhou para mim assim, não piscava, não desviava o olhar dele para nada. E é interessante que no meu coração, eu creio que foi Deus que falou assim, foca lá, olha para dentro da caverna. E eu olhei e vi um bode, ele estava, né, deitado, com a cabeça assim, olhando, né, com as patas assim e tal. E aí, de repente, ele falou, olha o que vai acontecer. Aquele bode levanta, né, então ele tem as 4 patas, e aí ele vem andando assim, ó. Parece aquele gato que vai dar o bote, sabe? Ele não vem andando normalmente, como quem está passeando ou correndo, não. Ele vem assim, ó. Sabe? Parece que estava em câmera lenta. E aí na hora que eu olhei, eu falei, alguma coisa vai acontecer aqui. Aí eu já reparei a grade, se ele vai pular ou não. Os outros bodes que estavam ali, eles abriram um pouquinho assim para ele passar. Olha a consideração, né? E aí eu dei um toque para minha filha. Falei, filha, olha quem tá vendo ali. O que, pai? Aquele bode ali, ó, ele tá olhando para mim. Falou, pai, será que ele vai pular na gente? Falei, não, filha, essa cerca aqui é grande. Ah, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu fitei nos olhos dele, ele olhou no meu. Querido, ele foi chegando, ó. Foi chegando. E os outros bodes tudo afastando, e ele passando, ele foi. E olhando para mim, não olhava para mais nada. Eu falei, esse bode vai fazer alguma coisa. Quando ele chegou próximo, amados, ali da cerca, ele simplesmente fez isso. A patinha da frente, ele ajoelhou, inclinou e me reverenciou, amados. Eu, quando olhei aquilo, eu falei, filha, olha o que ele está fazendo, ele está me reverenciando. Ele está ali se prostrando mesmo. E o bode, com aquele chifrão, ele dobrou a patinha, assim, os joelhos, e fez assim, ó. E ele ficou ali uns 15 segundos, 20 segundos, reverenciando, entende? Com a cara no chão, uns 15 segundos, depois ele, de ter mostrado que reverenciou, que se submeteu, ele levantou a cabeça, olhou nos meus olhos, deu 2 passos para trás, virou e foi andando e entrou na caverna, e os outros bodes então depois começou a movimentar normal. E eu falei para minha filha, filha, o que foi isso? Ela falou, pai, se eu não tivesse visto, mesmo sendo o senhor, eu não iria acreditar se o senhor me dissesse. E aquilo, amados, me impressionou também, fora outros itens, e eu perguntei, Espírito Santo, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? O que o senhor quis mostrar para mim? E hoje, amados, depois de alguns anos eu entendi que Deus me chamou para um ministério, aonde o nome é exatamente o que está escrito lá em Isaías 61, relatado em Lucas capítulo 4, 18 e 19, que Jesus Cristo é aquele que o Espírito Santo estaria sobre ele, e ele veio para libertar os cativos, pregar as boas novas, libertar os cativos, os oprimidos, sabe, tirar o pranto e ajudar aqueles que estão oprimidos, endividados, e vai. Pode olhar lá, Lucas 4, 18 e 19, 20. E então, quando eu vi aquele bode reverenciando, lógico, não era o eu, mas era o Cristo que estava dentro de mim, através de mim, entende? Aí então eu compreendi o quanto que os demônios se submetem em cada ministração, amados. E aí eu comecei a entender, quando eu comecei a ministrar pessoas
Aí começou a manifestar demônio A, B, C, D e E, ele se prostrando. Aí o Espírito Santo falou, lembra? Lembra? Estou lembrando. E aí, queridos, vem Satanás, vem dragão, vem serpente, vem Exus, vem todos os demônios, e Deus então estabeleceu o seguinte, que todos eles virão nas ministrações e eles vão ter que revelar para vocês tudo o que eles falam, o que eles fazem e quais são os planos deles. Entende, queridos? E é por isso que quando eu faço um vídeo e eu aqui falo para vocês assim, olha, o Espírito Santo me revelou, até mesmo uma ministração, muitas das vezes, sim, porque Deus, ele obriga, ele força, e até castiga ali, caso ele tema, ele força o demônio a falar por que ele está naquela pessoa, quais são os trabalhos de legalidade que existem nas mãos daquele demônio, quantos estão com ele, quantos portais foram abertos e que tipo de doença e maldição ele colocou por causa daqueles trabalhos, e ainda dá nome. Quem é que fez os trabalhos? Compreendeu? E então eu falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tá certo? Porque eu nunca me mexi com isso, nunca me envolvi com isso, nunca mexi com o ocultismo, nunca desrespeitei ninguém, sabe? Sempre respeitei até mesmo o lado oculto. Meus amigos brincavam lá quando via macumba e tal, eu falei, não brinca com isso, você não sabe quem está lidando. Muitos amigos meus chutavam até trabalhos, depois ficavam com problema, quebrava a perna, ficava doente. Eu falei, não mexe nisso daí não, você não sabe com quem você está lidando. E eu sempre respeitei, até mesmo, querido, tudo que é relacionado ao mundo espiritual. Por quê? Se você não sabe com quem você está lidando, então não fale besteira. Aprove a Deus me chamar para esta obra, entende? E esse trabalho que eu faço, e estou treinando outros irmãos aqui, amados, isso é um chamado que Deus me deu. Então, eu sei que para muitos se escandalizam, eu sei que muitos falam assim, onde está escrito isso? Aonde está escrito que os demônios têm que se apresentar para você, para mostrar tudo o que ele é, o que faz, e entregar tudo, e entregar o que é direito dele para você? Onde está escrito isso daí? Não está escrito, amado, exatamente essa prática. Mas está escrito que a nossa luta é contra principados e potestades. Está escrito que sem jejum e oração essa casta não sai. O que é jejum e oração? É você entender como funciona a casta. Os apóstolos expulsavam demônios, mas no começo não conseguiam expulsar a casta. Que é legião, que é uma casta que demônios que trabalham em grupos. Então eles tiveram que aprender. Entende? Como eu também. Mas é um chamado, amado. É um chamado. Então quando eu falo para vocês, quando eu trago aqui algumas advertências, é porque o Espírito Santo está revelando e mandando até o demônio falar para humilhar eles mesmos. Porque eles blasfemam muito do Espírito Santo. Eles castigam muito. Então, além deles entregar, eles são humilhados, entende? E ainda são expulsos, e sofrem muito, e eles têm que entregar o peixe, né? Como diz aqui o ditado, eles têm que entregar o ouro deles, que na verdade, ele fala, pô, mas eu estou aqui há 3 gerações, 4 gerações, nunca ninguém me descobriu. Pois Deus assim, aprove trazer. Por quê? Olha o benefício. Por que que Deus me chamou para esta obra? Para o seu benefício, para te ajudar, entende? Então, o último vídeo que eu fiz aqui, é falando sobre que tem muitos Exus, e tem o Exu da língua estranha, que é o maioral, aonde 7 Exus trabalham com ele, para cada dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E eu falei aqui, tem um vídeo aí que eu coloquei lá, né? O Espírito Santo revela o que está por trás das línguas estranhas, entende? Então, amados, lógico, muitos me criticam, alguns acham que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo, quando eu digo que uma língua estranha, que não tem entendimento, não tem pé nem cabeça, a pessoa repete a mesma coisa, tudo igual, fica rodopiando ali, e não tem edificação, não tem nada, aí Deus revelou, olha, tem um Exu atrás disso daí, induzindo essa pessoa. Lógico que escandaliza a pessoa, né? Tem alguns aqui no canal que estão até tentando me criticar, mas a minha luta não é contra eles, sabe? A minha luta é contra esses demônios, entende? Então quando eu falo que o Espírito Santo me revela,
é porque o Espírito Santo força eles a falar para mim o que ele está fazendo naquela pessoa e o que ele está fazendo nas igrejas. Então é interessante, ó. Eu vou fechar aqui. É interessante. Se você ler 1 Coríntios capítulo 14, diz que quando a igreja se reúne, Paulo fala isso. Tá, na hora que vocês então querem falar em línguas, não vamos proibir, beleza. Mas se vão falar em língua, fale um por vez. No máximo 3. Diz lá sucessivamente. Entende? Pode ler lá 1 Coríntios capítulo 14, lá pelo versículo 26, 27 e 28. Você vai ver lá. Ele fala assim, ó. Fale um de cada vez, e quando o primeiro acabar, entra o segundo, quando o segundo acabar, entra o terceiro. E se não houver intérprete, ele diz para ficar calado na igreja. Paulo falou isso lá no primeiro século. Passou 20 séculos, nós estamos no 21. Entende? E hoje a grande maioria das igrejas, de vez copiar aquilo de bom da igreja de Corinto, ele copia aquilo que é de ruim da igreja de Corinto. Se Paulo tivesse aqui, nessa terra, agora, ele vai falar assim, mas calma aí, mas vocês não leram a minha carta? Quer dizer, eu chego numa igreja lá, tá todo mundo, ainda o pastor incentivando, fala em língua, fala em língua estranha, e todo mundo começa lá, e você tá vendo que é a mesma coisa, a mesma assim, lá. Se você perguntar para ele, você entende que você não, é mistério, tô me sentindo bem. Quem disse que se sentir bem ou ter paz se edifica? O que edifica é a palavra de Deus. Entende? Nós sabemos que ali era um porto onde tinha muitos estrangeiros, onde tinha muitos idiomas. Mas na igreja, quando ele fala assim, não proibais falar em línguas, certo? E depois ele fala assim, mas um por vez. Ah, mas se não tiver intérprete, então fica calado. Se tem intérprete, abre tua boca. Tem intérprete? Então fala em língua aí, quero saber o que é. Ah, mas não, então não tem intérprete? Então cala a boca, fica quieto. Mas quem obedece isso? Me diga quem obedece. Não obedece. Aí Deus fala, mas eu mandei fulano, mandei esse crânio, escrevi, aviso e tal. De vez em quando eu levanto até um intérprete lá para mostrar que tem coisa errada. E as pessoas continuam. Por quê? Porque a liderança já é as mais culpadas. Porque eles ficam lá, fala em língua, e apaga a luz, e sensacionaliza, escurece, e todo mundo, e tal, e o som alto, pum, 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 e a pessoa vai. Meu querido, contra a Bíblia. Aí eu digo, e agora? Quer dizer então que as pessoas vêm praticando coisas contrário à Bíblia, que não foi eu que escrevi isso, daí foi o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, aí ninguém obedece, aí quando Deus me revela que através de uma brecha dessa, que é uma brechona, os demônios falam, Deus pediu para ter intérprete, não querem. Deus pediu para dar entendimento, não querem. E continua todo mundo falando junto, então é aqui que eu vou entrar mesmo. Aí eles entram lá. Aí quando eles entram lá, ele começa a falar a língua dos demônios. Aí os demônios começam a falar na boca de alguém, porque ele está totalmente aberto. Não é que ele está possuído. A pessoa, amados, para o inimigo usar, ele não precisa possuir a pessoa, ou endemoniar, ou canalizar, como alguns dizem. Não. Acho que é em Timóteo, que fala a primeira ou segunda carta, diz assim, ensinamento de demônios. Aquele que se abstém de casamento. Então, alguém está ensinando algo errado, é um ensinamento de demônio. Mas não é que ele está endemoniado, é o que ele ensina que é de demônio. Entende? Então, por exemplo, lógico que tem possessão, aí se fica nítido que é o demônio, ok? Mas quando você não está de acordo com a Bíblia, quem está te usando? No livro de Efésios diz assim que o espírito da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Então quem está em desobediência não é o Espírito Santo que está atuando, e sim o espírito da potestade do ar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Eva. A Eva não estava possuída por um demônio. Mas quando Satanás enganou ela foi e comeu do fruto. Ela não estava possuída virando os olhos. Ela simplesmente pegou o fruto e foi levar para Adão. Quer dizer, Satanás não precisou falar com Adão. Satanás foi por meio da Eva. Através do quê? Da atitude, da fala. Olha, come. É agradável. Olha, não aconteceu nada. Pode comer. Então, agora, quem estava induzindo a Eva para enganar Adão? Satanás, amado. Ou você acha que era quem? Se Deus disse para não comer da árvore, então não coma. Aí o diabo chega e não, sabe como é que é? É que você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, tal. Você vai ser igual a ele, pode comer, não vai morrer não. Ela foi lá e comeu.
Entendeu? Aí, além de comer, vai induzir o maridão a comer também. O maridão vai dar ouvido a ela, come, aí se dá mal, né? É expulso do Jardim do Éden e aí sofreu, viu? Porque ele estava no bem bom. Aí depois viver em caverna, frio, chuva, e aí o negócio pegou. Por quê? Porque desobedeceu. Então, quem estava atuando na Eva? O espírito da potestade do ar. Isso é revelado em Éfeso. Agora, amados, não é possível, queridos, não é possível que as pessoas não vejam que a igreja em Corinto, ela tem os dons, entende? Ela tem os dons. Mas você acha que as outras igrejas também não têm? Por exemplo, as 7 igrejas em Apocalipse, entende? Tem Filadélfia, Éfeso, Esmirna, Laodiceia e aí vai. Você acha que eles também não tinham os dons lá? Lógico que tinha, meu irmão. Todo mundo tem. A igreja aqui em São Paulo tem dons. A igreja na sua localidade tem dons. A igreja lá, que seja tradicional, não, também tem dons. Todo mundo tem porque nós temos o mesmo espírito. Aí Deus escolhe um para lá, outro para cá, um para isso, outro para aquilo. Não é todos que dá a mesma coisa, tá? Aprenda isso. A língua é um dom. Então Deus não dá para todo mundo, Deus dá para alguns. Ok? E dá a interpretação. Então, veja bem. O Espírito Santo resolveu escolher como exemplo a igreja em Corinto para mostrar que eles têm dom, assim como toda a igreja tem, e como usar os dons. E ele se viu como uma advertência para nós, amados, é isso. Por exemplo, é somente na igreja em Coríntios que fala da ceia. Eu não lembro de falar da ceia em outro lugar. Bem, tem Atos capítulo 2, né, que eles ceavam junto. Mas assim, explicando como funciona a liturgia, né? Explicando a liturgia é exatamente a igreja de Corinto. Mas quando ele explica ali a liturgia, Paulo está reprovando eles. Paulo está reprovando a ceia deles. Essa não é a ceia do Senhor. Eu não vos louvo quando vocês comem antecipadamente. Até tem gente que se embriaga aqui. Deixar o outro passando fome. Então Paulo escreve uma carta, 2 cartas, é tanto problema que é 2 cartas. É na igreja de Corinto que tem um rapaz lá que, né, teve que ser entregue na mão de Satanás para ver se salva pelo menos a alma. Ele estava se envolvendo lá com a, não sei se é a sogra dele ou é a avó, esqueci agora, mas você sabe que está lá escrito. Mas foi relatado. Entendeu? E aí, o Espírito Santo permite que Paulo escreva tudo isso. Inclusive é no livro de Coríntios que ele fala das revelações, para que eu e você aprenda a fazer as coisas do jeito certo. Mas a gente tem uma tendência, amado, a fazer as coisas erradas que não é brincadeira. Aí ao longo dos séculos, é a igreja lotada, todo mundo falando língua junto. Então 1 Coríntios, ninguém lê lá, pode ver. Toda a igreja que tem a prática de falar em línguas, eles não lê 1 Coríntios capítulo 14, eles não lê, porque sabe que vai dar problema. Não bate. E se lê no finalzinho ainda, fala, não tem tempo, fique calado. Aí tá lá, séculos e séculos isso andando. O diabo chega e fala, bem, Deus vai lá e mostra o erro, através do apóstolo Paulo. E as gerações ainda continuam gostando do erro, é aqui mesmo que eu vou entrar. Entende, amado? É aqui mesmo que eu vou entrar. Aí a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Irmão, em algum momento você está desobedecendo o que Deus mandou fazer. Aí a pessoa dá lugar para o diabo, os demônios entram, aí quando Deus revela para mim, para mostrar que é um Exu, aí o cara fala que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo, que é o diabo que está revelando as coisas para mim, que é não sei o que, não sei o que, de vez a pessoa se arrepender. De vez a pessoa olhar e falar assim, pô, mas realmente tem muita coisa errada aqui. Queridos, é revelado assim, eles ficam rodando, né? Até na macumba eles rodam e dançam e fazem até uma gira e sai rodando, sai rodando, sai rodando. O macumbeiro faz isso, sabe? Centro de Umbanda faz isso. Porque são demônios. E tem algumas igrejas que já está mais aprofundada nessas coisas, mais dado ao inimigo do que outras. Tem outros que estão ali e aí estão achando que estão batizados com o Espírito Santo e é o Espírito Santo falando. Pelo amor de Deus, amados. Aí Deus me chamou para desmascarar Satanás. Lembra do bode? E lembra que o bode ele é um símbolo do satanismo? O bode. Aí Deus também começou a dar para mim visão. Eu tenho
eu vejo maldição, eu vejo visão dos objetos, eu vejo objeto de maldição, eu vejo roupa, eu vejo piso, eu vejo parede, eu vejo porta. Amado, Deus deu. Às vezes quando eu vou no lugar fazer umas compras, eu falo pra minha esposa, ó, daqui pra cá não compra nada, daqui talvez salve alguma coisa. É assim. Ué, mas é o dom, amado. Às vezes a pessoa tá, mas o que você tanto olha? Eu falo, ó, quer ver mesmo? Aqui ó, você não pode comprar nada. Por quê? Aqui ó, tem um demônio A, tem um demônio A, tá tudo aqui, ó, a cara dele tá aqui, tá aí. Amado, Deus me deu isso. Agora com vista ao quê? Avisar você. Avisar você o que está acontecendo. Apocalipse 19 diz que já virou morada de demônio esse negócio aqui. Covid de demônio, o negócio tá feio. E onde que vocês acham que os demônios mais querem estar, meus irmãos? Por favor, líder, por favor, para de querer fechar os olhos para aquilo que está claro que está errado. Sabe? Aí você fica me criticando. Você não é nem sábio. Você que me critica, você não é nem sábio. Porque eu estou aberto a conversar. Eu estou aberto a explicar. E você pode reparar que eu não coloco adjetivo, eu não ironizo, eu não faço piadinha, eu não fico kkkk. Mas não, a pessoa de vez aprender, a primeira coisa que ele faz é ultrajar, é degladiar, é me denegrir, é caluniar, é me xingar. Aí depois começa o assunto. Entendeu? Você é um herege, é um isso, é um aquilo, não é? Quer ganhar dinheiro e não sei o quê, e não toca no assunto. Então, amados, não tem problema, fala qual é a tua opinião, o que você acha, mas respeita, porque pensa assim, ó. E se eu tiver certo, pra você, né? Eu sei que eu tô certo, mas já parou pra pensar, e se ele estiver falando a verdade mesmo, hein? E aí? E se é Deus mesmo usando ele, e até dando autoridade pra ele, pros demônios entregar tudo, e aí eu pego, coloco a minha cara aqui, meu rosto pra bater, entendeu? Pra bater, porque aí quem é que gosta de mim? Ninguém. Ninguém gosta de mim, não é? Ninguém gosta de mim. E nem, não estou olhando para isso. E talvez eu fale, eu não vou chamar esse pastor aqui nunca para ministrar aqui. Por quê? Olha o que ele fala. Então, aí você pensa que eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em agradar a Deus. Porque eu já tive à frente de 10 mil pessoas, amados. Eu já tive o que você tem. E eu não estou ligando para púlpito, não estou ligando para ostentar a posição, nada disso. Não quero aplauso de homens. Mas eu estou aqui contando experiência para mostrar para você que Deus vai fidelizando e formando um chamado. Agora, com vista para quê? Para nos últimos tempos levantar alguém que tem coragem de falar para você, entende? Que os demônios estão aí por trás. Aí a Ana está blasfemando contra o Espírito Santo, porque quem já se viu, né? Eu estou pedindo para o Espírito Santo, pede nada, você simplesmente abre a boca e começa a falar coisas que nem você entende. Tá lá o pastor, começa a falar língua, começa a falar língua, começa a falar língua, começa a falar língua, você... Aí tem o outro, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, tem gente que coloca a mão na minha cabeça e fica empurrando, para ver se a pessoa cai, empurra, começa a abrir a boca, fala, abre a boca, e forçando. Pelo amor de Deus, amado, vamos tomar vergonha. Tá de brincadeira, e empurra, e pega a cabeça e vai empurrando. Por quê? Para eles é espiritual. Se a pessoa cair, tô cheio de unção. Se a pessoa não cai, eles ficam com a cara emburrada e saem para outro. Não gosta. Os irmãos contam isso para mim e eu vejo também. Você já teve aquele negócio, a pessoa põe a mão na sua cabeça e começa a querer te empurrar? Por que te empurrar? Porque não é Deus coisa nenhuma não, meu irmão. O cara quer apertar aqui os neurônios para ver se você cai, para dizer que ele tá cheio de unção. Tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira. E ainda apaga a luz ainda, escurece tudo. O inimigo gosta do escuro, irmão, gosta de trevas. Deus é luz, não, escurece tudo, escurece. Vai indo nessas coisas. E vai escurecendo. Entende? Aí eu tô aqui ministrando, aí Deus fala, ó, aquele fala em língua, expulso, aí expulso ele. Aí eu aviso vocês. Aí os irmãos não abrem o coração. Aí vem outra ministração, os demônios aparecem e falam, ó, sou eu que tô falando. Inclusive, entendeu? Nós temos lá satanista lá dentro e dá o nome. E dá o nome, eu anoto tudo aqui, qual é o nome dele? Fulano, beleza. Aí quando a pessoa é liberta, volta assim, quem é fulano de tal? Hã? Como é que você sabe? Eu falei, quem é fulano de tal? Fulano de tal é o diácono lá. Eu falei, pois é, ele é um bruxo. Entendeu? Então cuidado com ele. Tome cuidado. Avisa o seu pastor lá que fulano de tal tá mal intencionado lá. Como é que você sabe disso? É revelado aqui. Eu reparei que ele tem umas atitudes erradas. Eu falei, então,
Deus traz aqui, amado. E quem tem que entregar? O próprio chefão dele, o demônio. E por que tem que fazer isso? Para a igreja aprender, para saber como eles agem e para Satanás ser sempre envergonhado, amado. Sempre, cada vez mais. Que eles têm que aprender. Entende? Quando Deus chama guerreiros, levanta homens e mulheres de Deus. Então, aí veio outra ministração, problema. Aí aqui, ó, sabe o que essa pessoa está com problema? Existe uma maldição nela aí, por quê? Porque ela acreditou nesse negócio de línguas estranhas, que nunca fui eu. Isso daí não fui eu, não. Isso daí, ó, é o fulano aqui. Fala para ele quem é você. Aí não, é o Exu das línguas estranhas, e para cada dia eu uso um, sabe? Que eu citei lá os 7, depois vocês podem ler lá no outro vídeo. É o Exu da enganação, é o Exu sabe, do fingimento, é o Exu da hipocrisia, é o Exu da palavra que não vem de Deus, vem do inferno, é o Exu da falsa prosperidade, é o Exu da falsa cura. Vê se não está tudo essas coisas aí. E aí eu digo assim, faz um teste, amado, faz um teste. Quando a pessoa falar em língua do seu lado, espera ele acabar. Quando ele acabar, você pergunta assim, então, o que você falou aí? Você entendeu? Não. Mistério, tá, mas você não entendeu? Não. Então, o que eu vou aprender com você? O Espírito Santo vai te revelar. Aí pergunta pro outro. Não. Pergunta pro seu pastor quando ele começa a falar em língua lá, o que você quer dizer com isso? Aí ele vai dizer, não, é uma língua minha com Deus, tá, mas você entendeu alguma coisa? A maioria vai dizer que não, amado. E é sempre a mesma coisa. É um refrão. Muitos deles, presta atenção na mesma coisa que fala. Aquela pessoa, a mesma coisa que fala. É a mesma coisa, sempre aquela mesma palavra, você até decora. Então, amados, se todo mundo fala junto, em desobediência ao Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, quem é que está desobedecendo aqui o Espírito Santo? Mas é eu? Sou eu? Sou eu que estou desobedecendo o Espírito Santo? Ou sou eu que estou tendo coragem de mostrar para você que a experiência que eu tenho com Deus é algo bíblico, é algo que desmascara o diabo e que liberta os irmãos para aqueles quem quer. E quem não quer, lógico, só resta me criticar e só resta tentar me parar. Mas pense bem, você não está lidando comigo, tá certo? Você está lidando com Deus, tá certo? Porque você fala, tá, mas você foi com o Espírito Santo, tá? Aí eu digo para você, tá? E se Deus está me usando mesmo? Como é que vai ficar aí o que você está dizendo? Se Deus está me usando mesmo para ajudar a igreja dele, entendeu? E quando Deus chama algo para algo forte, que está ligando com príncipes, com potestades altas, e aí eu digo para você, você está levantando um falso ou dizendo algo contra quem? Você acha que é comigo? Por isso que, amado, eu amo todos vocês. A pessoa pode falar um monte de coisa contra mim, eu continuo amando porque eu sei quem está por trás. E eu falo, ó, minha luta não é contra você não, porque eu sei que você está enganado, entendeu? Eu não seria louco para me expor aqui diante do mundo inteiro, gravando um vídeo, se eu fosse falar algo que eu não tivesse convicção, se não tivesse experiência e se não tivesse base bíblica. Porque tem que ter muita coragem, amados, para falar essas coisas que eu estou falando aqui. Tem que ter muita coragem. Pois tem muita gente que sabe que eu tenho razão, mas tem medo de falar. Por quê? Está pensando no seu eu. Se você é casado e tem filhos, você deixaria seu filho ser enganado, beber veneno e deixar demônios atacando seu filho? Pois assim é a igreja do Senhor. Porque eu amo a igreja do Senhor, então o que eu puder fazer, de acordo com a vontade do Espírito Santo, eu vou fazer, vou falar. Você entendeu? Porque vocês são meus irmãos em Cristo. Eu amo cada um de vocês e não quero que vocês fiquem enganados. É lógico que o diabo vai usar até pastores, líderes, principalmente esse, porque ele fala, ó, que o cara lá é herege. Entendeu? Passa longe daquele canal lá. Porque o cara que está falando lá, até o demônio tá dando ouvido para a voz do mentiroso. Aí fala assim, é o pai da mentira, está dando ouvido para o pai da mentira. Mal sabe eles, entendeu? Que os demônios se submetem a Jesus Cristo. Mal sabem eles que quando Deus manda uma mula falar, a mula tem que dar o recado para Balaão. Mal sabem eles que quando Deus dá ordem para um peixe engolir Jonas, o peixe tem que obedecer e ir para a direção certa para Nínive. Mal sabem eles que Deus também usa o bode para se prostrar diante de mim, como Deus usa qualquer animal para se prostrar diante de você, se você é um homem de Deus. Mal sabe você de que Deus
tem uma intimidade tão forte com o seu servo, que é para parar a chuva, ele vai parar a chuva. Que é para dar chuva, ele vai dar chuva. Que se é para andar pelas águas, ele vai andar sobre as águas. Se é para abrir o mar vermelho, ele vai abrir o mar vermelho. Se é para estar na cova do leão e o leão calar a boca e ficar quietinho e não comer Daniel, ele não vai comer o Daniel. Porque Deus é com estes. Agora, todos estes eram perseguidos. Todos eles. Entendeu? E só para você ficar ciente aqui, que já é 1h10, misericórdia, você que é muito religioso, então, eu vou dizer para você, quando Jesus Cristo veio para os seus lá, o povo de Israel, se você, lei e tal, então Jesus Cristo, se ele fosse olhar como você vê, ele tinha que ir falar lá com, sabe quem? Com o sacerdote, Caifás na época, entendeu? Com o sumo sacerdote. Ele tinha que ir lá no templo, ele tinha que falar com os religiosos do templo. Porque ali, entre aspas, era o povo de Deus. Compreende? Mas não. Jesus não quis nem saber deles lá, porque o negócio estava feio ali. Era sepulcro caiado. Tinha aparência de religiosos, de homens espirituais. Mas era um sepulcro caiado, a grande maioria. Sabe para onde Jesus foi? Foi para o deserto. Jesus, ele não foi batizado lá por eles, assim, os religiosos da época. Não. Jesus foi batizado por um homem que você vai falar, esse homem se veste errado, come coisa que não tem nada a ver, como que esse homem vai estar no nosso meio? E você sabe que eu estou falando de João Batista, entende? Deus falou assim, calma aí, eu tenho que preparar um homem para batizar o meu filho. E Jesus não ia ser batizado por qualquer um não, viu, amado? Jesus não ia ser batizado por qualquer um não, entende? E Jesus não ia deixar pôr a mão sobre ele qualquer um não. Porque é tanta gente orando em língua, colocando a mão na tua cabeça, que eu falei para você, além de você retirar todas essas palavras, você tem que retirar também as posições de mãos. Entende? Aí Jesus foi lá batizado por João Batista. Esse sim era um homem de Deus. E aí o Espírito Santo veio, mostrou para ele, em forma de pomba ali, e João viu que ele era o Filho de Deus, tal. Entendeu? E disse, convém que ele cresça e que eu diminua, vocês têm que seguir a ele agora. Isso é um homem de Deus. Mas hoje, as pessoas que estão na frente, Deus levanta um homem de Deus para falar a verdade, aí de vez se arrependerem, aí critica. Aí ainda fala, herege, é isso, é aquilo. Nem sequer são sábios para considerar, já sai tacando pedra. Entende? Eu declaro aqui em nome de Jesus Cristo, eu perdoo a todos vocês que me criticam, que pensam mal e que falam mal de mim. Está perdoado. Todos. Todos. Posso até citar o nome, mas não vou citar porque está gravando. Uma questão de ética. Mas todos vocês, no meu coração, não tenho nada. Né? Recentemente eu estava tentando conversar com uma pessoa aqui, não vou citar nome. E eu falei, eu vou dar uma colher de chá aqui porque eu não gosto de ficar discutindo. Aí eu fui, tentei mostrar, mas a pessoa continua com o coração duro. Reconhece que tem alguns pontos errados e não vê que ali é brecha. Aí que eu faço? Eu vou e excluo, eu vou e paro, porque não adianta. Às vezes eu abro uma porta para conversar, mas se eu ver que a pessoa ela é ignorante, ela começa a te xingar, ela não te respeita, então eu já corto logo, entendeu? Eu não tenho que ficar dando satisfação, compreende? Eu só lamento e digo, segue sua vida, estou te avisando. Agora, se você quer continuar praticando coisa errada contra a Bíblia, que o apóstolo Paulo já disse para não fazer, aí Deus levanta alguém para dizer, além de dizer que está errado, ainda diz quem é o demônio. Aí a pessoa falou para mim assim, aonde foi que o apóstolo Paulo disse que ali era demônio? Nas línguas estranhas. Não é? Meu Deus do céu. Queridos, Deus usa cada um na sua época, da sua forma. Quando Paulo fala assim que ele se reuniu para pior, você acha que era com Deus? Quando Paulo diz, vós sois carnais, você acha que era o Espírito Santo? Quando Paulo fala assim, vocês ficam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou disso, aquilo, outro, porventura vocês são espirituais, vocês são carnais, vocês estão em divisão. Quem é que está em divisão? Os demônios estão agindo. Amados, o apóstolo Paulo fala depois no livro de Efésios, porque você tem que ler todo o livro. Ele diz assim, que o espírito da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo, um demônio. E atua em quem? Em quem desobedece. Oh, meu Deus do céu. Entende? Então aprenda a ler a Bíblia num todo. Agora, se você gosta de ficar enganado,
Aí, amado, é problema seu. É problema seu, tá? Quem obedece e quem é liberto, queridos, eu fico feliz por essa pessoa e eu não estou ganhando nada dela e nem quero. Porque o que eu quero é do meu Deus. E quem me critica e fala mal de mim, eu também libero perdão, tal, também não estou ganhando nada dele. Isso não vai deixar eu de dormir à noite. Porque enquanto 10 me critica, Deus está salvando 100. Deus está salvando 1 milhão. Entende, amado? E acredite, eu estou cada dia mais atento. Porque eu sou a primeira pessoa a não querer viver no engano. E eu oro todos os dias, Pai, não permita que eu seja enganado. Porque eu estou no campo de batalha e a luta é séria. Para fechar aqui, porque, nossa, é tanta coisa. Jesus Cristo. Por exemplo, vamos lá, vocês religiosos. A Bíblia fala que Satanás se transforma em anjo de luz. Sim ou não? Teólogo, estudioso, você, tal. Você que gosta de dar o texto, o capítulo, o versículo. Você que diz, não está escrito isso, está escrito assim. Então, vai lá, leia. Satanás se transforma em anjo de luz, sim ou não? Então, todos vocês, sim, beleza. Então, mas você já viu Satanás se transformando em anjo de luz? Já? Não vi, então. E aí? Entendeu? Você sabe como isso funciona? Não sei. Então, você conhece a teoria. Mas você tem que conhecer a prática. Como é que você vai entender e ver com teus olhos que Satanás se transforma em anjo de luz? Você tem que viver, amado. Você tem que viver. Aí um dia, quando você vive, que você vê com teus olhos, que você experimenta, até mesmo ali passar pelo engano, porque para ser enganado, você tem que ouvir o engano. Entenda isso, amado. Para você ser enganado, você tem que falar algo do engano. Para depois você entender, calma aí, mas falar e ouvir, né? Aí você fala, calma aí, eu ouvi e tal, aí depois você vai pensando, calma, isso aí não está certo. Entendeu? E leva até um certo tempo às vezes. Tem coisas que é rápido, mas para você entender o engano, você tem que viver, você tem que estar ali na luta. Agora, como é que você vai saber do engano se você não sai da sua casa ou do lugar onde você está e não põe a cara para bater? Aí é fácil, né? E aí foi revelado assim, ontem mesmo. Foi revelado ontem, antes de ontem. Foi revelado o seguinte. Quem são as pessoas que querem participar da labuta? Quem são as pessoas que querem participar da guerra? De estar ali, entendeu? Ajudando. São poucas. Agora, quem são as pessoas que querem recompensa? Todas. Aí todo mundo quer. Todo mundo quer o louvor, todo mundo quer ostentar, todo mundo quer os aplausos. Mas quem quer a labuta? Quem quer passar ali pelo estreito? Quem quer enfrentar os demônios? Quem quer realmente saber o que está acontecendo no mundo espiritual? Meus amados, vocês estão subestimando muito Satanás. A Bíblia diz, se possível enganarão os próprios eleitos de Deus nos últimos tempos, nós já chegamos. Aí pela misericórdia de Deus, Deus me levantou aqui, amado, para mostrar para você que além de você estar errado, que além de você não cumprir a Bíblia, além de você tirar o texto fora do contexto, Deus ainda está revelando que tipo de Exu está por trás, que demônio está por trás, que maldição que ele colocou. Isso é misericórdia de Deus para a tua vida. Aí de vez de você refletir, se arrepender, aí você vai e critica o homem de Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Amados, tudo isso aqui faz parte da experiência. Eu também não tenho só experiências boas, né? Tenho experiências de perseguição, né? Experiências de dores. Mas o Espírito Santo falou, tá pronto? Falei, Senhor, pronto só o Senhor, mas estamos juntos, estamos no meio, vamos embora. Então ele tem me ensinado, amado, a ouvir muita crítica, a ouvir muita coisa, mas eu simplesmente observo, é até bom, até para saber se eu estou firme ou não. Você sabe que dependendo das críticas, tem gente que balanceia, né? Fala, acho que eu vou parar, né? Tem gente que balança. Mas não, mas as críticas também fazem parte de formar o caráter de Cristo em mim. Porque aí eu sei se eu estou firme mesmo na rocha ou não. Eu estou convicto ou não. E aí quando a pessoa critica, eu falo, vamos ver se tem fundamento. Quando eu vou ver, eu falo, misericórdia, como estou enganado. Olha, aonde estão se perdendo. Tem pessoas que usam até textos fora do contexto para dar o seu pretexto, para tentar me parar. Aí Deus me deu a graça de entender e fala, meu, até o seu texto está fora do assunto. Até o seu texto está fora do assunto. Misericórdia.
Então, amado, sabe que no fundo é isso aí? Coração. Essa que é a verdade. É coração duro, que não quer reconhecer que tem falhas e que Satanás está entrando por aquelas brechas. Então, se arrependa, peça perdão a Deus e viva em comunhão com Cristo. Desfrute da presença dele e que o Espírito Santo possa te revelar isso. Coube ao Espírito Santo, né, Jesus Cristo, revelar para Paulo essas visões e até mostrar para um perseguidor da igreja que ele estava errado. Então, Espírito Santo, eu oro que o Senhor também revele para esses perseguidores, entendeu? Que eles estão enganados, porque eu não quero que eles vão para o lago de fogo. E nem o Senhor quer. E da minha parte, eu como homem, ferido, chateado, seja o que for, que chega até nós, eu libero perdão. Eu libero perdão para cada um de vocês. Em nome de Jesus, porque eu os amo. Como Cristo amou, como Cristo me amou, eu os amo. Eu amo primeiramente a Deus e amo vocês. E o Espírito Santo sempre me diz, a sua luta, meu servo, não é contra o fulano A ou o fulano B, podia citar nomes aqui, que é carne e sangue, é pessoas. Mas a sua luta, meu servo, é contra principados e potestades, dominadores dos lugares celestiais, demônios de Satanás. Ô teólogo, você sabe que isso está escrito, mas você foge desse texto, você nem prega ele no seu púlpito. Tá? A Bíblia diz que a sua luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Aí o principado aparece, fica com medinho. O principado aparece, submete, e você fica com medinho. Por quê? Porque você não quer aprender. Você está preso na sua, né, no seu sistema que você recebeu até hoje. E aí, então, por isso que depois o Espírito Santo, depois foi me deixando claro, sabe por que aquele bode lá, que você foi com a sua filha, e ela viu, sua filha tinha que ter visto, porque Deus também tem um chamado com a minha filha. Graças a Deus por isso. Sabe por que aquele bode se prostrou para você ali? Porque eu quero mostrar para você que eu te chamei, em nome de Jesus Cristo, para que você liberte, no nome de Jesus, os cativos do diabo. E assim será, em nome de Jesus. Um grande abraço. Mande, por favor, este vídeo, essa mensagem, para todos aqueles que Deus colocar no seu coração. Se inscreva no canal, não porque eu quero algo de você. Se inscreva no canal se você quer mais algo de Deus. Sabe, amado? Eu não ganho nada aqui. Tem uma perseguição aqui com o YouTube. Eles tiram, né, inscrito quase uns 30, 40 aqui cada semana. E eu não ganho nada. Ah, tá monetizando. Não ganho, irmão. Não ganho nada aqui. Não tem nada. Entendeu? Tá tudo travado. E eu não estou preocupado com isso. O Espírito Santo falou assim, faça as mensagens. E eu vou mandar a sua mensagem para quem tem coração. E acredite, nem diretor, nem ninguém, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, do Google, do YouTube, seja quem for. Nós sabemos que tem homens das trevas e mulheres das trevas lá dentro, mexendo no algoritmo e tal. Deus me revela tudo aqui, amado. Entendeu? Aí você fala, então por que Deus não tira? Porque Deus, ele sabe até se aproveitar disso para levar a minha mensagem, que é do Senhor, né? Para aquela pessoa que tem que chegar. As pessoas que vêm até a mim, ela vem assim, ó, separadinhas por Deus, ó. Não é para você, porque você está com o coração duro, não quer aprender, mas aquele ali quer, ó. E Deus manda, e é maravilhoso. Conheço as pessoas, Deus é tremendo, são homens e mulheres com dons, e Deus está formando um exército para saber guerrear e se preparar para os dias que estão por vir. Jesus está voltando, fica firme, se arrependa, leia a Bíblia, para de religiosidade, para de dar ouvido a homem, para de ficar, mas olha a tua volta, tá? Você crente que tem o Espírito Santo dentro de você, vê se está tudo bem, vê se você é feliz, vê se você não tem nenhuma opressão, vê se não tem nada aí do inimigo te atacando. Você não precisa ficar endemoniado, mas está bem mesmo, o negócio está bem, está perfeitinho, está legal, é isso mesmo? Ô meu irmão, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, sabe para quê? Para você receber as notificações e você receber os próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe, amo vocês, estamos juntos. Um grande abraço e toda a honra, toda a glória e todo louvor eu dou a Jesus Cristo, pelas experiências, pelas visões, pelo discernimento, pelas informações, pelos demônios se submeterem. A honra, a glória, estou deixando claro aqui, a honra e a glória é do Pai, do Filho de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eu, queridos, sou um servo do Senhor, a qual, sim, sou humano,
tenho falhas e eu estou aqui pela graça, não por mérito. E que assim seja em nome de Jesus. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, queridos.